Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bom estar aqui de volta com vocês, agora com a lição de número 11 da CPAD, lições de adultos, o presbítero, bispo ou ancião. Texto áureo, Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Verdade prática. O presbítero deve ser constituído, aliás, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. O texto bíblico que nós vamos ler está em Tito 1, 5 a 7 e Primeira Epístola de Pedro 5, de 1 a 4. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esta lição traz como objetivo geral apresentar a importância da função do presbitério ou do presbítero. E temos também alguns objetivos específicos. Primeiro, definir o termo e a função do presbítero, destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros. A igreja local é o corpo invisível de Cristo num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos. Por isso é preciso haver uma liderança, que a norteie, a oriente e a administre com sabedoria. Então, aprove ao Senhor levantar obreiros para dela cuidar. A igreja local jamais pode ser administrada por um único líder. Apesar da importância do pastor titular, este deve contar com um grupo de obreiros aptos a ensinar e a administrar a igreja local, o presbitério. O nosso Pai Celeste levantou presbíteros, homens honrados de boa índole e idôneos, para, junto com seu pastor titular, cuidar e zelar do rebanho do Senhor. Preste atenção. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como à organização e o desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. A escolha dos presbíteros. Por que precisa haver esse tipo de obreiro? Por quê? Vamos ver o significado da função, vamos ver a liderança local do presbitério ou dos presbíteros e as qualificações. Primeiro, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha.
Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, do grego episcopos, que quer dizer supervisor. Também de professor, do grego didáscolos, e de pastor, do grego poimen. Na igreja local, o apóstolo Paulo ele fala que cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui estabelecendo o seguinte: Paulo instrui esse obreiro a estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade. Tito 1, 4 e 5, texto que nós lemos. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Vamos ver as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos. Nós temos vários textos bíblicos que dão embasamento para isso. Atos 11:30, Tiago 5:14, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, de 6 a 9. Para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1 a 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. São termos aí sinônimos, certo? Bispo, presbítero e ancião. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar quando da ordenação de pessoas para servi-la. Então, essas listas aí, elas falam muito bem disso. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a mais segura para se separar obreiros. Paulo está ali orientando como deve ser separado esses obreiros, como devem ser separados, né? Então nós vamos ver aqui a importância, não é? A importância do presbitério. Significado do termo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4:14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro, de presbitério, né, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então, vamos ver a função de presbítero. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto, lá em Atos 15, 2, versículos 6 e versículos de 9 a 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Atos 16 e 4, nós encontramos:
E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Agora vamos ver aqui a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da Igreja Cristã, a sua existência tem sido fundamentado na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for bem preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Vamos ver aqui como as Assembleias de Deus elas veem o presbitério ou os presbíteros. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente em razão de se constituírem inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos, atraídos pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo, do ponto de vista administrativo, ministerial, adotaram uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano. Não admitem hierarquia, não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Admitem, entretanto, o cargo separado de presbítero. O presbítero, anteriormente chamado ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele, o presbítero, desempenha todas as funções pastorais. Unge, ministra a ceia e batiza. Entre esses, há os que possuem a dignidade, capacidade e verdadeiro dom de pastor. Porém, na Convenção Geral de 1937, na Assembleia de Deus em São Paulo, capital, foi debatida a questão sobre se os anciãos, presbíteros, não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando textos como 1 Pedro 5:1, Atos 20:28 e 1 Timóteo 5:17, que, em alguns casos, parece haver uma diferença entre anciãos e anciãos com chamada ao ministério, e estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe na Assembleia de Deus, ou nas Assembleias de Deus: diáconos, presbíteros e ministros do Evangelho, que são pastores e evangelistas. Nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha a sua definição, passou a ser também visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenações, antes de ser consagrado a evangelista ou a pastor. A referência está no dicionário do Movimento Pentecostal da Casa Publicadora do autor pastor Isael Araújo, CPAD 2007, páginas 715 e 16. Aí a referência para alguém que quiser conferir, tá certo? Os deveres dos presbíteros: primeiro, apacentar a igreja; segundo, liderar a igreja local; terceiro, ungir os enfermos
etc. São muitas as funções e os deveres dos presbíteros. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros de sua época acerca desta tarefa. Lá em 1 Pedro 5, o versículo 2, parte A. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Também precisam liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, certo? Governo e ensino. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar, segundo está em 1 Timóteo 3,2. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai Celeste, por Deus, e pela igreja para atender a essas demandas. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações em muitas localidades. Quase todos os campos existem presbíteros que dirigem congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, como a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local e por todos os membros e congregados. Honremos nossos obreiros, nossos presbíteros, para que eles continuem servindo bem e atendendo bem ao trabalho do Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente nossos queridos presbíteros, nossos companheiros, nossos amigos do ministério, nossos irmãos que estão conosco, nos ajudando nesta santa causa. Que Deus abençoe rica e poderosamente cada presbítero. Eu mesmo trabalho com presbíteros. Que Deus possa usá-los poderosamente. E a eternidade revelará o trabalho excelente desses homens de Deus. Deus abençoe ricamente o presbitério de nossas igrejas. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. Oramos pelos Teus servos presbíteros, Senhor, homens que o Senhor tem chamado para a Sua obra, para exercer esse santo ministério. Dê graça, dê
autoridade, dê unção, que o Senhor possa usá-los poderosamente, que o teu Espírito use os presbíteros da igreja nestes últimos dias como nunca, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém. Deus abençoe ricamente a cada um dos nossos irmãos. Você, prezado amigo que não é evangélico, não é crente em Cristo Jesus ainda, aceite esta palavra, aceite a Cristo como Salvador e passe a congregar, venha congregar conosco, venha desfrutar desta obra maravilhosa que é servir a Deus e que Deus possa te usar também poderosamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até um próximo vídeo. Amém.